dia! Tudo bem com você? Essa semana nós estamos relembrando de algumas coisas da nossa vida, em relação à bonecaria também, algumas reflexões muito importantes. Você sabe o que está fazendo muito bem para mim? É uma delícia a gente poder relembrar da mão de Deus, né, atuando na nossa vida. E o versinho de hoje, deixa eu mostrar aqui para você, está em Lamentações 3, versículo 21. Olha que coisa, ele é pequenininho, mas olha que significativo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Uma das memórias que eu tenho, eu gosto de conversar comigo às vezes, não sei se vai parecer que eu sou doida, mas eu gosto de conversar comigo. Quando estou numa situação muito difícil, eu converso comigo, eu pergunto assim, o que você vai fazer agora? Lá na minha cabeça, na minha mente, não sei se alguém de vocês faz isso também. Ou quando eu tô assim, me sentindo meia para baixo, assim, eu pego e falo assim, não, você é bonitinha assim. Eu gosto muito de me consolar, de me perdoar. Eu gosto disso. Dessa chance que a gente tem, né? O alcance do perdão, o alcance da... Por exemplo, assim, eu amo essa questão assim, tá tudo certo, você tá aprendendo, não se cobra. Eu gosto muito, inclusive nos cursos eu gosto muito de falar nisso. E eu gosto muito de conversar comigo nessa questão aqui, ó. Trazer à minha memória alguma coisa que me dê esperança num momento muito difícil. Aí eu preciso de esperança, aí eu penso assim, eu trago na memória alguma coisa boa. E eu converso nessas conversas que eu tenho comigo, de trazer à memória. Aí esses dias eu tava pensando assim, qual é a primeira lembrança que eu tenho na minha vida? O que é? A primeira coisa, assim, quando eu lembro assim, vamos começar lá do zero, qual é a tua primeira lembrança? Não sei se você já fez isso, é muito interessante. Aí o cérebro trabalha. E a primeira memória que eu tenho, vamos começar a descrever a minha vida, qual é a primeira memória? Sabe qual é? É muito gostoso. A primeira memória que eu tenho é de estar brincando com a Mari. Debaixo, a gente morava numa casa de madeira, lá no sul, as casas elas têm um espaço bem grande assim, embaixo, como que se fosse um porão sem parede, entende? Era uma casa de madeira, tinha umas vigas bem grandes assim, era de assoalho em cima, embaixo tinha aquele baita espaço na casa inteira. E eu me lembro de estar brincando de boneca com a Mari embaixo da casa. Uns bonecão que a minha mãe havia dado pra gente, uns bonecão de plástico bem grandão, que o cabelinho deles também era de plástico, sabe? Era o que a condição permitia, mas pra gente era a coisa mais preciosa. Eles eram duros assim, aqueles bracinhos duros assim, mas cada uma tinha um. E eu me lembro daquilo ali. Ali a gente colocava roupinha. A minha mãe fazia roupinha para aqueles bonecão. Que coisa mais querida. E a gente tinha aquela inocência, aquela coisa gostosa. E ali fazia comidinha. No quintal mesmo tinha couve. Mais pra frente, né? Mais assim, um pouquinho com mais idade. Eu lembro assim, essas memórias, as primeiras memórias. Tinha bastante couve, salsinha no quintal. E ali a gente picava aquela couve, a gente comia aquilo ali, era comidinha que a gente fazia. Então essa lembrança que eu trago para sempre na minha memória e me dá muita esperança. Sabe por quê? Porque depois passaram os anos, a Mari ela se tornou uma profissional excelente na área aí da... Ela trabalhava com prótese dentária. Com isso ela se apaixonou pela fotografia, só que esse grande período da vida a gente ficou juntas muito tempo, assim, a gente dormia junto, acordava junto, fazia tudo junto, né? Então era uma delícia, assim, a gente nunca brigava. Só que aí quando ela ficou jovenzinha, ela, né, se especializou e ela foi embora pro Mato Grosso e eu fiquei no Paraná. Qualquer decisão que eu tinha para tomar, eu pensava, cadê minha irmã agora? Foi uma época muito difícil. Quando ela vinha nos visitar, ela nunca conseguia voltar na data que havia combinado, porque a gente chorava tanto quando chegava no dia, a gente cansou de ir na rodoviária, pedir para mudarem a data. Eles mudavam para o outro dia e a gente tinha um tempo para se consolar, 24 horas para se abraçar mais, para conversar, e a gente direto fazia isso.
todas as vezes ela nunca conseguia ir embora na data marcada. Então a gente sempre foi muito juntas para fazer as coisas. E hoje eu fico lembrando assim da forma como que Deus faz, né? Eu pedi sempre para Deus trazer à minha memória alguma coisa que me dê esperança. E sempre alguma coisa que me dê esperança esteve relacionado com a minha irmã. Incrível, né? E hoje, tendo esse privilégio de trabalhar com ela, sabe onde que eu vejo nós duas? Nós continuamos embaixo daquela casa brincando de boneca. Embaixo daquela casa, para mim, significa a confiança que nós temos em Deus, aquele alicerce que era o nosso lar, um lar feliz. E a gente estava protegida ali embaixo, escutando a máquina de costura da minha mãe lá em cima, as conversinhas dela, a panela de feijão cozinhando, o meu irmão ali em volta. Então nós continuamos do mesmo jeito. Eu sempre pedi para Deus alguma coisa que me desse esperança e Ele quis provar para mim que eu posso viver com esperança. Então eu quero dizer para você, quando você estiver num momento bem difícil mesmo, sabe? Se trata disso essa semana. Nós estamos vivendo um período difícil. Nós temos conversado com pessoas que têm sofrido bastante. Por isso que eu resolvi fazer essa semana de conversa. Se você está vivendo isso, tenta trazer na tua memória alguma coisa que te dê esperança. Nós precisamos de esperança. Eu preciso de esperança, de saber que eu vou continuar gravando cursos, que eu vou continuar tendo esse contato com vocês e que eu vou ter sempre a minha irmã perto de mim, minha família perto de mim. Traga à tua memória alguma coisa que te dê esperança nesse dia. Eu sei que tem alguma coisa lá na tua memória, porque senão não estaria escrito na palavra de Deus. Um beijo, um bom dia.